Fala galera, aqui já é a segunda etapa, agora a gente já vai programar um pouquinho mais aqui, tá? Então para facilitar, para fazer essa tela ficar um pouquinho mais leve, é só clicar nesse botão de filtro aqui, desabilitar o filtro, então ele vai ficar apagadinho e vai abrir mais espaço para a gente poder escrever na nossa programação. Então, como é que a gente começa, né? Uma grande vantagem da programação é que a gente pode armazenar informações na memória do computador para usar elas no futuro, para transformar elas e fazer com que o computador nos dê a resposta dele, né? Então, uma coisa assim que todo programador tem na primeira aula é como é que eu armazeno essa informação, que informação é essa, enfim, como é que eu trabalho nisso, né? Na programação a gente tem uma coisa chamada variáveis. Variáveis são basicamente nomes que a gente cria para armazenar alguma informação qualquer. Então, por exemplo, eu posso criar um nome qualquer aqui. Eu, por exemplo, no JavaScript, que é a linguagem que a gente trabalha em todos os navegadores, dos mais modernos e em diante, né? A gente, em qualquer linguagem de programação, na maioria delas, você pode criar uma variável com qualquer nome, né? Respeitando umas regras que não pode começar com número, enfim, são regrinhas bem simplesinhas, mas qualquer nomezinho alfanumérico você consegue fazer uma variável. Vamos dar um exemplo aqui, uma variável que vai ser nome de pessoa. Ele já até sugeriu aqui, vamos colocar nome de animal. Um nome de animal, né? Essa variável eu posso receber um texto, eu posso receber um número, eu posso receber uma outra variável, né? Então, como é que eu faço um texto em programação? Basicamente, nome de animal ele acaba sendo um texto, né? Mas o computador, na hora que você está escrevendo a linguagem de programação, ela tem que saber o que é uma variável e o que é um texto propriamente dito, né? Existe e eu já entro na questão de variáveis e tipos e valores e tal, porque para isso não dar uma confusão na cabeça de vocês. Basicamente é o seguinte: você tem um nomezinho que você pode criar, qualquer nome, e ele pode receber um valor. Pode não fazer sentido nome de animal nesse primeiro momento que eu vou trabalhar com números, entendeu? Então vamos botar assim: idade do João. Idade do João, vamos colocar a minha idade, 34 anos. Eu vou apertar Enter aqui. Bom, a idade do João recebeu 34 anos. Não se atente ao resultado 34 aqui. Não precisa. Na realidade, esse 34 não é uma operação matemática dessa linha. Ela é só uma informação do valor que entrou nessa variável. Nesse caso, como a gente está fazendo uma operação matemática, o resultado acaba sendo realmente o, o valor matemático resultante dessa soma. Mas nesse caso aqui, como eu estou atribuindo uma informação usando o igual dentro dessa variável idade do João, essa informação aqui acaba não sendo um resultado matemático, é só um informativo do valor que foi colocado na variável do João. Bom, o que acontece? Agora, a idade do João, que é um nomezinho qualquer, ele representa um espaço da memória do computador que está armazenando o número 34. E aí qualquer coisa que eu fizer com a idade do João, ele vai, ele vai receber essa informação e vai trabalhar com ela. Então, por exemplo, a idade do João, né, é igual a idade do João mais 10. O que o computador vai fazer? Né? Ele vai pegar o valor que tem na idade do João, ou seja, agora eu estou usando o termo valor aqui, preste atenção. Né? Então, na programação, quando a gente fala do valor, a gente está falando realmente da informação que está dentro da memória da variável, no caso do computador. Né? Então, a variável, eu vou marcar aqui, a variável idade do João, ela representa um espaço na memória do computador e o 34 é o valor que está nesse espaço da memória do computador. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que esse espaço da memória do computador é igual a esse espaço da memória do computador, ou que tiver nele, mais 10. O que vai acabar acontecendo aqui? Como a idade do João aqui em cima está 34, aqui basicamente o que eu estou fazendo é idade do João, que é 34, vai ser igual à idade do João, que é 34, mais 10. Então, o que vai acontecer? A idade do João vai passar a valer
44 anos. Então, esse daqui é o valor que foi atribuído à idade do João. Bom, isso é uma introdução muito rápida. Tá? Outra coisa importante na programação é que ela é sequencial. Nesse primeiro momento, eu vou estar dando uma aula realmente de programação sequencial, porque em programação avançada a gente tem uma coisa chamada programação assíncrona, mas eu não vou entrar em detalhes nisso nesse primeiro momento. Eu vou trabalhar aqui com programação sequencial, que é o quê? Que é uma programação que ocorre sempre de cima para baixo. Então tudo que aqui nesse momento em que eu escrevi 1 mais 1, e a gente fez uma soma, né, não existia esse espaço de memória. Então, se eu colocasse qualquer coisa relativa à idade do João aqui em cima, o valor dele provavelmente seria nulo, ou zero, ou alguma coisa que não tá definida ainda. Então, a partir do momento que você vai criando as coisas, elas vão acontecendo, elas vão passando a existir exatamente de cima para baixo. Então, isso é importante e basicamente em toda a linguagem de programação, esse comportamento ele é padrão. Então, é bom ir se acostumando. Eu vou evoluir nesse trabalho, nesse passo sobre variável. Então, qualquer dúvida relativos a variáveis, a armazenamento, essa questão, o que não ficou claro para você, por favor, compartilhe. Eu estou aqui exatamente para receber todos os feedbacks e passar com mais clareza e objetividade possível para você entender como é que é simples e fácil programar. Né? E qual é o que está por trás exatamente dessa programação. Então eu vou avançar na próxima aula. Fique comigo e um abraço para vocês todos. Até a próxima.